Olá, queridos! Haris Caerene, Deus abençoe a todos vocês. Como eu costumo sempre dizer, este é o dia que fez o Senhor. Alegremo-nos e nos regozijemos nele. Olha, lição de número 8. Eu fiquei devendo vocês a lição 7 porque tá uma correria que só. Mas estamos aqui com a lição número 8, que é uma lição de humildade. Então, o que que é humildade? O que nós podemos aprender com o ato de Jesus lavar os pés dos seus discípulos? Qual é a importância da igreja na humildade? Essas e outras perguntas nós vamos tentar responder nesta lição. Então, antes você compartilhe o link, dê um like, comente e curta e também nos siga no, na, no YouTube, Adalberto Teles. E também não deixe de conhecer a Escola Teológica Dalet. Mas vamos agora para o que interessa. O texto em classe é Johannes, capítulo de número 13, versículo 1 ao 10. Um texto maravilhoso que fala sobre o lava-pés ali no Evangelho de João. Palavras-chave, eu botei 3: humildade, ostentação e Jesus. Gente, eu coloco aqui nas palavras-chave um contraste, porque ostentação é o contraste de humildade. E Jesus está intimamente ligado à humildade, mas está contrastando contra a ostentação, pois Jesus jamais ostentou alguma coisa. A introdução, eu vou trabalhar um pouquinho dos aspectos da epístola aqui, do texto, da perícope, e aí vocês vão ver que tem algumas coisas em grego. João capítulo 13, versículo 1 ao 10, apresenta uma cena carregada de significado, começando com Jesus plenamente consciente, gnosco, quer saber, conhecer, de que sua hora havia chegado, é rei. Aqui está no imperfeito ou no aoristo, né? Erre, do verbo erro, para que significa vir ou haver, também com esse sentido de ir, para deixar o mundo, cosmos, e amando seus discípulos com amor completo e sacrificial, agapau e teleos, sabendo que o Pai lhe dera toda autoridade, eiren, e que ele havia saído de Deus, exerromai, e voltaria a Deus. Jesus se levanta da ceia, anastaino, tira sua capa, peritithemi, toma uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos, loiu, ou luio, um ato que expressa serviço e humildade. Aqui, gente, nós temos verbos e substantivos. O interessante aqui, quando a gente lê que ele havia saído de Deus, a gente tem o verbo aqui, exerromai. O erromai é um verbo, está na voz médio-passiva, e ele é um verbo composto com a preposição ek. Essa preposição, ela dá uma ideia de sentido, de movimento, de dentro para fora. Quando aqui a gente fala que ele havia saído de Deus, é sair de dentro de Deus. Ele é Deus como Deus. Então você vê que João escreve o verbo perfeitamente para demonstrar no exerromai de que Jesus é Deus como Deus e ele sai de dentro de Deus. E aqui o anastaino, que também é um verbo composto da preposição aná, que significa subir, então a gente percebe que essas estruturas são, de certa forma, consciente para demonstrar quem realmente Jesus é. Esse tem um outro verbo ali, ó, peritreme, que também é uma preposição que vai mostrar
toda essa ideia de quem é Jesus. Então, o ato de lavar os pés está bem estruturado no grego, tem a sua estrutura de ação, de movimento, de fazer, de agir. Então, Deus tem operado maravilhosamente. Ainda tem mais. Quando chega a Pedro, este inicialmente recusa o serviço arneomai, não compreendendo o significado espiritual do gesto, mas Jesus o adverte que, se não permitir, não terá parte, meros, com ele. Pedro, então, pede que Jesus lave não só seus pés, mas também suas mãos e cabeça, buscando uma purificação completa. Catarizo, de cataróis. Então, mais um verbo aí com preposição catar, porque o verbo é rizo. Essa passagem revela um profundo contraste entre a autoridade divina e o serviço humilde, entre a purificação física e a espiritual, e aponta para a necessidade de uma comunhão verdadeira com Cristo, expressa na aceitação do seu amor e de sua missão. Então, aceitar o fato de Jesus lavar os pés é um contraste daquilo que Pedro estava achando que era tomar um banho. E ali Jesus estava purificando muito mais do que o homem estava achando. Primeira grande sessão, uma história real sobre a humildade. O lava-pés. O episódio do lava-pés narrado em João 13, 1 ao 17, é uma história real que revela de forma marcante a humildade de Jesus. Às vésperas de sua crucificação, consciente de sua origem divina e da autoridade que possuía, Jesus toma uma atitude surpreendente. Ninguém esperava aquilo, ninguém tinha nem consciência de que Jesus ia fazer esse ato tão marcante, tão tremendo. Levanta-se da ceia, tira sua capa, pega uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Esse ato reservado aos servos da casa jamais seria esperado do mestre, porque quem fazia isso era o servo da casa. No entanto, Jesus escolhe servir para ensinar que a verdadeira grandeza está na humildade. Pedro, em um primeiro momento, recusa-se a ser lavado, não compreendendo o significado do gesto. Não é aqui nenhuma questão maldosa, é mais uma questão de interpretação. Como assim o meu Senhor? Como assim aquele que faz milagre? Como assim aquele que operou as coisas que operou vai me lavar, vai limpar meus pés? Quando isso é um trabalho de um escravo, de um doulos ou de um pais, que também é escravo no grego. Mas aí Jesus quebra todos os paradigmas e mostra realmente que o Filho de Deus, mesmo com todo o poder, veio para poder servir e não ser servido. Mas Jesus responde que, se não permitir aquele ato, não terá parte com ele. Essa resposta revela que a humildade de Cristo não é apenas um exemplo externo, mas uma condição essencial para a comunhão com ele. Quando Jesus termina, ele se senta novamente e explica que, se ele, sendo Senhor e Mestre, lavou os pés dos discípulos, eles também devem lavar os pés uns dos outros. Em outras palavras, ele institui um padrão de relacionamento marcado pelo serviço mútuo, uma diaconia total, né? Uma entrega à diaconia, uma entrega ao serviço. Gente, se realmente nós nos considerássemos uns iguais aos outros, nós não teríamos tanto problema, divisão, contendas dentro da igreja. Essa história não é uma parábola, mas um fato, uma lição prática de que servir ao próximo com humildade é o caminho para viver conforme o coração de Deus. Eu lembro do ditado, né? Que quem não serve para servir, quem não vive para servir, não serve para viver. Essa é uma realidade. Tem muita gente que quer ser servido, mas não sabe servir. E isso é lamentável. E Jesus fala para os seus discípulos: entre vós não é para ser assim. No mundo é, mas entre vós não. Então é muita vaidade,
é muito ego, é muita inflamação do eu, e a gente vai percebendo que a igreja vai perdendo as suas características do servir. Assim, o lava-pés não desafia a abandonar o orgulho, nos desafia, desculpa, a abandonar o orgulho, o desejo de status e a buscar uma vida onde a humildade se expressa em ações concretas de amor e cuidado. Não tem esse negócio de eu sou humilde. Ninguém é padrão para si mesmo. São as pessoas que vão reconhecer o nosso nível de simplicidade, de humildade, nossa postura, e não ter uma falsa humildade. Tem gente que é falsa humildade. Jesus mostrou perfeitamente como o crente deve ser. Segunda subseção, o desenvolvimento da história. O desenvolvimento da história do lava-pés aprofunda ainda mais a lição sobre a humildade, mostrando como Jesus conduz aquele momento para além de um simples gesto simbólico. Ao lavar os pés dos discípulos, Jesus não apenas realiza uma tarefa prática, mas desconstrói a lógica humana de poder e status. Ele, sendo filho de Deus, não se exalta, mas se abaixa. Nesse processo, destaca-se a reação de Pedro, que inicialmente se recusa a ser servido pelo mestre. Essa recusa revela a dificuldade que o ser humano tem em aceitar a graça e o serviço de Cristo. E também demonstra que talvez a gente também seja um pouco reticente em querer ajudar ou servir as pessoas. No entanto, Jesus mostra que aquele que deseja ter comunhão com ele precisa aprender a ser humilde o suficiente para ser servido, antes de poder servir. O contexto demonstra que os senhores, os mestres, eram eles que eram servidos. Jesus vai na contramão de todo esse paradigma, de todo esse contexto histórico. O desenvolvimento da história mostra que o lava-pés não foi um ato isolado, mas parte de uma pedagogia divina que já vem sendo construída no Evangelho de Jesus, e a gente pode até, daqui a pouco, como vai ser visto, até fazer uma intertextualidade em que você vê isso em Filipenses, quando ele realmente vem na quenose, né, se rebaixa e vai se tornar aí, um ser humano. O desenvolvimento da história de Alim, Jesus está preparando os seus discípulos para uma nova forma de liderança, baseada na renúncia, no serviço e no amor sacrificial. Olha, 3 palavras aqui importantes: renúncia, serviço e amor sacrificial. A Bíblia diz que nós, que somos pastores, devemos apacentar o rebanho, não como torpe na ganância, não arrogante, mas com simplicidade. Fazer a obra de Deus é com amor, é com simplicidade, é ter um coração disposto a perdoar, a ter disposição a servir e não esperar nada em troca. Ao final, ele deixa claro que aquele gesto deveria se repetir na vida dos seus discípulos, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. O exemplo de Jesus é fundamental. Assim, a história progride de um ato concreto para uma convocação ética e espiritual, chamando cada cristão a encarnar a humildade de Cristo no cotidiano. É realmente ter a capacidade, gente, de. Você pode até ter o direito, você pode até ser a pessoa com a razão, mas o amor que você tem da parte de Deus e a humildade faz com que você abra mão de muita coisa. Eu sei que é difícil, mas é necessário ter a mão aberta por causa do coração que está cheio de amor para você abrir mão dos seus direitos. Terceira subseção, a mudança de paradigma. A história do lava-pés culmina em uma profunda mudança de paradigma, especialmente no que diz respeito à maneira como compreendemos liderança, poder e relacionamento no reino de Deus. Você vê gente aí que o camarada é Deus no céu e ele na terra, isso dentro da igreja. Isso no mundo de contexto aí de itinerância,
presidência de igreja, lamentavelmente, pessoas que são muito poderosas e não sabem diferenciar o poder da humildade, da simplicidade, e esse ato de lava-pés é realmente uma transformação, uma mudança de paradigma. Em uma cultura onde os maiores eram servidos e onde os cargos de autoridade eram marcados por privilégios, Jesus inverte completamente essa lógica. E eu acabei de dizer, o mestre daquela obra, ele não servia ninguém. Ele era servido. Jesus faz totalmente ao contrário. Ele se torna o exemplo de diaconia. Ele é o diácono por excelência. Gente, eu não lembro se no Novo Testamento é usado o termo diáconos para Jesus, mas terapon é usado para Jesus em Hebreus capítulo 6, e ali é um rapax legômeno. O que é um rapax legômeno? É que aparece uma única vez. Em todo o Novo Testamento só aparece em Hebreus, uma vez também em Hebreus, e depois só aparece em Êxodo, se referindo a Moisés como servo da casa, e Jesus como servo sobre a casa, está em Hebreus capítulo 6. E Jesus é esse terapon, é esse servo que foi constituído na casa. Então esse é o nosso Jesus. Ele é o que serve, ele é o que faz, ele é o modelo. Ao agir como servo, ele rompe com a estrutura hierárquica convencional daqueles fariseus, publicanos, olha o nome, doutores da lei, os sacerdotes. Ele rompe com essa estrutura hierárquica convencional e estabelece um novo modelo. O maior entre vós seja como o menor, e o que lidera como quem serve. Essa mudança de paradigma não é apenas teórica ou idealista, ela é demonstrada na prática e exigida daqueles que desejam seguir a Cristo. Somente na igreja, para a gente ser considerado como perdedor, mas que somos vitoriosos. Somente na igreja é que o segundo, às vezes, é mais do que o primeiro. Somente na igreja é que o menor é maior do que o maior, e o menor é o menor, e o maior é o menor. Somente na igreja isso pode ser realidade, isso pode ser concretizado. Então, Jesus nos dá a capacidade para isso. A humildade deixa de ser uma virtude periférica e passa a ser uma marca essencial da vida cristã. Nesse novo modelo, a dignidade não está em ser servido, mas em servir com amor. É o âmago, o ápice do cristianismo. Não é o ser servido, mas é eu servir. Assim como eu quero que as pessoas me sirvam, como é o versículo chave de ouro, lá, o versículo ouro de Mateus 5 ao 7, capítulo 7, versículo 12. Aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei vós também. Então, você quer ser servido? Sirva. E sirva melhor do que como as pessoas queriam te servir. A autoridade não se afirma pela imposição, mas pela disposição de sacrificar pelo outro. Assim, o gesto de Jesus não apenas ensina, mas transforma. Ele nos convida a abandonar os valores do mundo que exaltam o orgulho, a autopromoção e o domínio, e a adotar os valores do reino, onde a glória se manifesta na cruz e o poder se revela na humildade. É só reparar o pessoal que está aí na mídia, como eles eram antes de serem conhecidos, como são agora. Né? Tudo isso você vai ver que é uma contramão do que Jesus nos ensinou. Essa mudança de paradigma é o coração do discipulado cristão. Seguir a Jesus é caminhar na contramão do egoísmo e viver para o bem do outro, com o mesmo espírito que houve em Cristo Jesus, como está em Filipenses 2. Está vendo aqui a intertextualidade? Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usurpou ser Deus, mas se despiu de toda a sua glória, rebaixando-se, tornando-se homem e morrendo morte de cruz ou morte violenta. É esse contexto que Jesus quer que a gente chegue. Segunda grande seção, humildade, implica autoconhecimento. Primeira grande seção, conhecendo a própria natureza. Verdadeira humildade nasce do autoconhecimento.
antes de ser uma atitude externa, ela é fruto de uma compreensão sincera e equilibrada sobre quem somos diante de Deus e dos outros. Conhecer a própria natureza significa reconhecer com honestidade nossas limitações, fragilidades e inclinações ao pecado, bem como os dons e capacidades que nos foram dados pela graça. A Bíblia nos ensina que o ser humano foi criado à imagem de Deus, mas também nos lembra de que fomos formados do pó da terra. Um equilíbrio entre dignidade e dependência. Uma coisa interessante aqui é que nós somos seres humanos. Nós temos que reconhecer isso. Somos seres humanos. E a maior grandeza do ser humano é entender que ele é ser humano. Ele não é superpoderoso, ele não é um semideus, ele tem suas limitações, tem suas delimitações e precisa se autoconhecer, porque a humildade é parte desse princípio. O apóstolo Paulo reforça esse princípio ao dizer: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, a humildade está diretamente ligada a uma autoimagem ajustada, nem arrogância, nem autodepreciação e também nem alta humildade. Olha, gente, eu sou tão humilde. Olha, não, eu sou humilde, não. Parem com isso. O fato de você achar que já é humilde já demonstra que você não tem humildade nenhuma. O autoconhecimento nos protege tanto da soberba quanto da falsa humildade. E quando compreendemos nossa natureza caída, somos levados à gratidão pela misericórdia divina. Quanto mais eu conheço Deus, mais eu vou saber quem eu sou. E quando reconhecemos que tudo que temos vem de Deus, somos capacitados a viver com um coração humilde, dispostos a servir, aprender e crescer. Assim, a humildade deixa de ser apenas um comportamento e passa a ser uma consequência de uma vida vivida com lucidez espiritual, seguindo os parâmetros de Cristo Jesus, que foi o maior exemplo de humildade. Inclusive, a segunda subseção trata sobre isso. O exemplo deixado por Jesus. O exemplo deixado por Jesus é o método supremo da humildade enraizada no autoconhecimento. Jesus sabia exatamente quem ele era: o Filho de Deus, o Senhor do universo, o Messias prometido. Olha isso, gente. Ele tinha autoconhecimento de quem ele era, ele tinha autoconsciência de quem ele era. Então, o exemplo dele de humildade, eu poderia colocar aqui um outro homem humilde, João Batista, né? Eu não sou. Tu és quem? Tu és um profeta? Tu és o Cristo? Ele dizia: ergo huc em mim. Eu não sou. João Batista também é outro líder que tem uma humildade, poderia ali chegar e dizer que era, porque Jesus ainda não tinha se apresentado, mas ele diz: eu não sou. Enquanto você vê Jesus, eu sou, porque ele é realmente. Mas a humildade, sabe? Mesmo com toda essa divindade, a humildade era muito tremenda. E a gente já vê né, também nos Salmos que a humildade precede a honra. Não adianta ser honroso, honrado, se tem orgulho. Ninguém quer ficar perto, mas todo mundo quer ficar perto de uma pessoa que é honrada, mas que tem humildade, né? Mesmo assim, não usou sua posição como motivo de exaltação pessoal. Pelo contrário, ele escolheu se esvaziar, tomar a forma de servo e se humilhar até a morte, morte de cruz. Porque a humilhação não é Jesus ter se tornado homem, a humilhação é a cruz do Calvário. Esse esvaziamento, conhecido na teologia como kenosis, não foi sinal de fraqueza ou insegurança, mas de total segurança em sua identidade e missão, porque ele sabia quem ele era. Jesus não precisava provar nada a ninguém, tanto é que pediu um sinal, ele dizia: não tem sinal para quem não quer, para quem não crê. Ele servia com liberdade, porque conhecia profundamente seu papel e sua relação com o Pai, porque ele e o Pai se amavam profundamente.
Isso nos mostra que a verdadeira humildade não nasce na inferioridade, mas da segurança espiritual. Ser humilde não é ser inferior a ninguém, gente, é trazer segurança. Geralmente, pessoas inseguras é que talvez não demonstrem humildade, né? Porque elas têm que mostrar que são. Apenas quem tem consciência clara de quem é, pode se colocar a serviço dos outros sem medo de perder valor ou dignidade. Ao lavar os pés dos discípulos, Jesus não deixou de ser mestre nem senhor. Gente, você servir alguém não vai tirar a tua autoridade. Não, tem gente que dizia, ó, pastor não pode brincar, pastor não pode porque vai perder a autoridade. Gente, a autoridade não se impõe, a autoridade se adquire. E na humildade você conquista a autoridade, mas demonstrou que a verdadeira liderança se manifesta através do serviço. Olha isso, gente. O líder não é aquele que só manda, é aquele que faz, é aquele que está junto. Seu exemplo nos ensina que quanto mais conscientes estivermos da nossa identidade em Deus, mais livres seremos para nos humilhar e amar sem reservas. Quem disse que uma pessoa que tem poder na igreja não pode dizer eu errei, não pode dizer me perdoe, não pode reconhecer suas falhas? Esse seria o líder ideal, o líder que segue a Jesus realmente, quando reconhece seus erros, quando ouve as pessoas. Assim, ao autoconhecimento nos conduz a uma humildade prática e transformadora, à semelhança de Cristo. Gente, não é uma humildade da boca para fora, é uma humildade de praticidade, uma humildade de ação, como Jesus fez. Terceira subseção, o maior no reino de Deus. No reino de Deus, a ideia de grandeza é completamente diferente daquela que domina o pensamento humano. Enquanto o mundo exalta o poder, o status e a autoridade como sinais de grandeza, como diz lá no mundo, não há espaço para segundo lugar, ninguém lembra do segundo lugar. Jesus ensina que o maior no reino é aquele que serve. E ele fala também de João, né? O Evangelho de João engrandece a pessoa de João, Mateus capítulo 11, né, versículo 11, dentre os nascidos de mulheres, não surgiu ninguém maior do que o João, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Ele afirma: o maior dentre vós será vosso servo. Essa afirmação não é apenas um princípio moral, porque tudo as pessoas pensam que é ético, moral, é cristológico, gente. Olhem as coisas primeiro como cristológicas e depois ético-moral. Cristológico, porque quando você lê o Sermão da Montanha, o mundo olha como uma perspectiva cristológica, quando na verdade o Sermão da Montanha ele não, desculpa, as pessoas olham como uma perspectiva ético-moral. A gente tem que olhar com uma perspectiva cristológica, porque Jesus diz: bem-aventurado quando vos perseguirem, vos injuriarem, vos caluniarem por causa de mim. Só essa frase, por causa de mim, já demonstra que toda a estrutura de Mateus 11, 5 ao 7, é cristológico, como essa frase. Ela não é apenas uma questão ético-moral, mas cristológica, porque Jesus foi esse exemplo. Ele disse: eu fiz, então façam também. O próprio Jesus, sendo o Rei dos Reis, escolheu viver como servo de todos, demonstrando que a verdadeira autoridade se expressa por meio da humildade e do serviço. Interessante, muita gente ficando rica às custas do evangelho, ficando rica às custas da palavra, gente, cobrando absurdos para falar dessa palavra. Essa é a inversão de valores. Existe autoconhecimento, pois somente quem entende sua posição diante de Deus, você tem que saber quem você é, meu irmão. Você tem que saber quem realmente você é. Por mais que você tenha status, você amanhã não vai estar mais aqui, suas obras vão ser esquecidas, porque você vai para a terra do esquecimento como dependente, limitado e, ao mesmo tempo, amado e vocacionado. Consegue renunciar ao reconhecimento pessoal para glorificar ao Pai. No reino, o caminho para o alto passa pela descida ao serviço sincero, pela entrega aos outros e pela disposição de amar, mesmo quando não há retorno. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: ninguém
passa pelo caminho da glorificação sem antes passar pelo caminho da crucificação. O maior, portanto, não é o que domina, mas o que se doa. Jesus sempre falou dos pequeninos. Não é o que manda, mas o que se entrega. Essa é a marca dos verdadeiros discípulos de Jesus. Pessoas humildes, conscientes de si mesmas, que vivem para servir, sabendo que no reino de Deus servir é reinar. Olha isso, gente. Servir é reinar. Terceira e última grande sessão: humildade versus ostentação. Uma competição silenciosa. Vivemos em uma sociedade marcada por uma competição silenciosa, onde as pessoas, muitas vezes, de forma sutil, lutam por reconhecimento, visibilidade e superioridade. Pensem vocês não, tá? O bajulador, ele dá uma de humilde, mas o bajulador, ele é um dos piores concorrentes. Como eu falei numa palestra, você não tem concorrente, o seu concorrente é você mesmo. Vença a você mesmo. Essa disputa se manifesta em gestos, palavras e escolhas, desde o modo como nos vestimos até como usamos as redes sociais ou buscamos aprovação em ambientes religiosos e profissionais. O cara bota lá agenda do tal mês. Gente, é tudo promoção, gente. É tudo. E até eu tô incluído nesse manto aí quando boto lá as minhas divulgações de pregação e palestra. É uma corrida por prestígio, que, embora nem sempre verbalizada, alimenta o orgulho e a ostentação. Em contraste com esse espírito competitivo, a humildade cristã nos chama a uma vida centrada não em aparentar, mas em ser. Esse negócio de estar sempre com questões polêmicas para ganhar seguidores, para aumentar. Olha, gente, o negócio está feio. Jesus alertou contra a prática de boas obras com o fim de serem vistas pelos homens. Gente, eu vou ajudar aqui, ó. Gente, eu vou. Esqueçam isso. A mão direita não pode saber o que a esquerda faz, pois isso revela um coração mais preocupado com a imagem do que com a essência. É o que nós estamos vivendo com essa questão midiática. A ostentação, ainda que disfarçada de piedade ou sucesso, fere o espírito do evangelho. Ela é incompatível com a cruz, que nos chama à renúncia do ego e ao esvaziamento de si. Por outro lado, a humildade não busca palco, não se compara, não se vangloria. Ela é silenciosa, mas poderosa. Invisível aos olhos humanos, mas preciosa diante de Deus. Em um mundo que vive competindo para parecer o maior, o mais rico ou o mais importante, o humilde se destaca aos olhos do Senhor por sua simplicidade e sinceridade. Ele não entra na corrida porque já encontrou em Cristo o seu valor e já é vitorioso. Já é vitorioso. E outra coisa interessante, gente, é a ideia de que você precisa estar sempre vencendo no auge para ser vitorioso. E uma frase que tem andado no nosso meio, que eu não gosto dela, é: quem não é visto não é lembrado. Quem tem que te ver é Jesus, não o homem. O caminho humilde de Jesus. Diante de um mundo sedento por aplausos e visibilidade, o caminho humilde de Jesus se apresenta como um contraste radical e transformador. Desde seu nascimento em uma manjedoura, ali, né, o próximo, todo mundo fala manjedoura como uma construção tomando todo pela parte, até sua entrada triunfal em Jerusalém, montado em um jumentinho. Esse montado em jumentinho é porque os reis de Israel. Por isso que Israel levou muito tempo para ter cavalo. Foi na época de Salomão que começaram a ter os cavalos no reinado. A partir de Davi, Salomão para lá, porque não podia, porque a Bíblia dizia que eles não podiam confiar nem em carros e nem em cavalos, então eram jumentos. Quando Jesus entra ali em jumento, está se referindo também a Davi. Então tem a questão da humildade, mas a questão também histórica. Cada passo de Jesus foi marcado por simplicidade e desprendimento. Foi na casa de gente que não prestava, entrou em casa de gente que prestava, porque ele é
humilde. Ele nunca buscou impressionar as multidões com ostentação ou poder terreno. Nem todo pastor entra em qualquer casa, hein? Nem todo líder entra em qualquer casa. Ele faz acepção e até faz seletividade com os próprios membros da igreja. Pelo contrário, recusou o tipo de glória que o mundo oferece, inclusive a de Satanás, lá na tentação, como está aí. Vamos para outra parte. Quando curava ou realizava milagres, frequentemente pedia que não divulgasse, porque ele não queria se promover, mostrando que sua missão não era autopromoção, mas obediência ao Pai e amor ao próximo. Jesus não precisava provar seu valor, porque sua identidade, sua autoconsciência, né, de quem ele era, estava segura na comunhão com o Pai. E é justamente por isso que ele pôde se esvaziar, assumir a forma de servo e entregar-se até a morte. O caminho de Jesus nos ensina que a verdadeira grandeza está em negar a si mesmo, em não buscar reconhecimento humano, mas viver para a glória de Deus. Será que nós estamos dispostos a isso, gente? A realmente dizer não para nosso prestígio, para a primeira cadeira, para o primeiro banco, para o primeiro lugar? Jesus ensinou isso também. Quando vocês entrarem num lugar, num evento, não busque os primeiros lugares. O que nós queremos? Visibilidade? Quando na verdade precisamos ser vistos por Jesus, gente. Esse caminho exige renúncia, mas conduz à exaltação divina, não aquela que vem do mundo, passageira e ilusória, mas a que vem de Deus, eterna e verdadeira. Seguir o caminho humilde de Jesus é rejeitar a ostentação e escolher viver com o coração voltado para servir e amar e obedecer. Servir, amar e obedecer a Deus, servir e amar e obedecer também os próprios irmãos. Os próprios irmãos. Jesus é o maior exemplo de tudo isso. Jesus é o maior exemplo. Terceira e última sessão, um convite à humildade. Ao longo de todo o ministério de Jesus, fica evidente que ele não apenas viveu com humildade, mas também fez dela um convite aberto a todos os que desejam segui-lo. Suas palavras em Mateus 11:29 ecoam esse chamado: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Não se trata apenas de um conselho ético, mas de uma convocação espiritual, mais uma vez, cristológica. A humildade é o caminho para a paz interior, para o descanso verdadeiro e para uma vida alinhada com o caráter de Cristo. Jesus nos convida a romper com o sistema do mundo, que valoriza aparência, posição e poder, para viver uma vida simples, sincera e entregue à vontade de Deus. É um convite à liberdade, liberdade do ego, da comparação, da vaidade e do fardo de agradar aos homens. É isso que Jesus quer que a gente veja. Humilhar-se no reino de Deus não é rebaixar-se, mas reconhecer quem somos diante de Deus. Dependentes limitados, mas amados e escolhidos para servir com graça. Ao aceitarmos esse convite, deixamos de lado a ostentação e entramos no caminho da maturidade cristã, que é o que falta em muita gente, onde a grandeza se revela na capacidade de amar, perdoar e servir e obedecer. Quanto estamos dispostos a perdoar as pessoas? A servir com o nosso perdão, a servir também com o nosso pedido de perdão porque erramos. A humildade não é fraqueza, mas força canalizada pelo Espírito, que nos capacita a viver para a glória de Deus e não para a nossa própria. É esse caminho proposto por Jesus e ele continua chamando: segue-me. Eu concluo essa mensagem com a própria conclusão do autor, né? Nesta lição, abordamos a relevância da virtude da humildade para um melhor autoconhecimento. Deste modo, começamos a perceber os nossos limites e aquilo que nos diz respeito ou não. Compreendemos que a humildade se opõe a uma cultura de ostentação, a busca desenfreada pela fama e a outros objetivos que nada têm a ver com a simplicidade do Evangelho. Dessa forma,
podemos seguir o caminho humilde do nosso Senhor Jesus, que trilhou até o fim na cruz do Calvário. E depois da ressurreição, ainda continuou humilde, se alimentando junto com seus discípulos. Gente, Deus abençoe. Até a próxima lição. Um abraço, Haris Cairene.